Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom ver você de novo aqui. Mais um domingo, vamos agradecer a Deus por essa semana que passou. É menos uma semana de pandemia, é menos um tempo aí nesse momento difícil e estamos começando hoje uma nova semana. Então, que a gente comece essa semana com o coração cheio de esperança, com todo o otimismo que a Bíblia traz para a nossa vida. Vamos juntos com os nossos irmãos da adoração, da equipe de louvor, entregar nossos corações a Deus nesse momento devocional da nossa semana. Vamos então adorar o nosso Deus. Acima de outros
criação está sua glória, e agora revelada em nosso Cristo. Que nome mais lindo é, que nome mais lindo é o nome de Jesus, meu Rei. Que nome mais lindo é, não há outro nome igual. Que nome mais lindo é Jesus, seu nome. Tu limpaste o meu pecado, trouxeste a luz pro meu viver. Grande foi a minha culpa, mas teu amor é bem maior. Que glorioso nome é, que glorioso nome é o nome de Jesus, meu Rei. Que glorioso nome é, não há outro nome igual. Que glorioso nome é Jesus, seu nome. Que glorioso nome é Jesus, seu nome. Jesus, nome sobre todo nome, maravilhoso Senhor, o príncipe da paz, se entregou por nós, venceu a morte, o véu se rasgou, quebrou a força do pecado. Os céus resplandecem o louvor da sua glória. Vivo estás, ressuscitou. Não há outro igual, só tu és Senhor.
cante aleluia. Cristo vive, todos se curvam, todos se curvam diante dele, pois ele é o Senhor. Tu és Senhor, cante aleluia. Maravilhoso, maravilhoso ele é, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, diante dele nos curvamos, santo e vivo Deus. Aleluia, 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 maravilhoso, o nosso Redentor. Cante aleluia, 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 aleluia. Todos se curvam diante da tua glória e majestade. Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Aleluia, 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 Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Vamos assistir a mais um vídeo inspirador que nós preparamos para você com todo carinho. Esse vídeo é de uma família que está fazendo a obra de Deus em um lugar muito especial desse nosso planeta. Assista aí. A paz do Senhor Jesus, eu sou o missionário Felipe, brasileiro. Eu sou a missionária Gisela, esposa do missionário Felipe, eu sou da Bolívia. Essa é a nossa filhinha Racane, ela também é boliviana. Nós servimos na obra missionária na Bolívia já há 10 anos. Nos dedicamos ao evangelismo, elaboração de projetos sociais e culturais também. E ultimamente também estudamos medicina com a finalidade de melhor servir a Deus e aos nossos semelhantes. Como os irmãos bem sabem, os recursos do missionário são sempre bem limitados. Nós contamos, é claro, com uma manutenção que é o suficiente para o nosso mantenimento básico e fundamental, mas a obra missionária mesma também tem outras necessidades. Por isso nós queremos agradecer a essa amada igreja de Icaraí, a Igreja Plena de Icaraí, na pessoa do amigo pastor Fabrini, por essa ajuda que nos tem enviado e que nos chegou em momento muito oportuno. Nós já esperávamos no Senhor por esse reforço. Nós oramos que a boa mão de Deus permaneça com cada um de vocês que tem contribuído para o avanço da obra do Senhor em todo o mundo. Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, não é emocionante ver um vídeo como esse, assistir a um vídeo como esse? Não causa uma alegria profunda no nosso coração a gente poder ver que daqui de Niterói a gente consegue abençoar uma família tão querida como a família do missionário Felipe, da Isdra e da sua filhinha Racane? Como é maravilhoso ver que daqui de Niterói a gente consegue estender o braço, a mão até a Bolívia. Esses irmãos estão fazendo uma obra dificílima e nós sabemos que nesse momento de aperto a obra missionária fica muito comprometida. A obra missionária luta sempre com recursos bastante limitados e quando as necessidades dessas pessoas vêm chegando a nós, como elas têm chegado a nós, bem referendadas, nós gostamos de plantar, mas gostamos de plantar em terreno fértil e temos a alegria de ver que esses irmãos estão fazendo realmente a obra de Deus. Então nós estamos muito felizes porque Deus nos deu o privilégio de, durante essa pandemia, exercitarmos a nossa fé. Nós cremos que o Senhor suprirá nossas necessidades. E chegou o momento da gente colocar em prática essa fé que Deus nos dá, essa confiança que Ele nos dá.
Nós temos hoje a alegria de dizer que nossas contas estão em dia. Muito obrigado pela pontualidade, pela generosidade de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E como vocês estão vendo, não só as nossas contas estão em dia, mas nós estamos ajudando pessoas que estão em lugares muito pobres, pessoas que estão em vários lugares diferentes do estado do Rio de Janeiro, gente que está aqui em Niterói fazendo obra do Senhor com muito afinco, gente que está lá em Itaguaí fazendo obra de Deus também com um desafio muito grande, gente que está fazendo obra de Deus lá na Bolívia, como vocês viram. Nós estamos aí distribuindo aquilo que Deus tem nos dado tão generosamente. Eu fico muito agradecido a Deus por isso. E há um texto na passagem, vou ler para vocês aqui, meu computador fechou, mas eu já estou abrindo. Há uma passagem no primeiro livro de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do verso 17 ao 20, que diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes, aos ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Queridos, olhando para o cenário brasileiro, a Igreja Plena é uma igreja rica. Se formos pensar no nível de vida do povo brasileiro, nós somos muito privilegiados. E temos agora a oportunidade de, no meio da pandemia, no momento em que estamos vendo os recursos limitados, o recurso financeiro limitado no mundo, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos ajudado a manter as contas em dia, e pela bondade de Deus e a fidelidade de vocês, nós estamos com condições de ajudar esses irmãos. Essa semana recebi a pedido de ajuda de um outro missionário que está no Oriente Médio. Estamos em contato com essa igreja que faz a ponte entre esse irmão, que faz um trabalho dificílimo dentro de um mundo muito, muito desafiador, que é o mundo muçulmano, o mundo islâmico. E louvamos a Deus, porque o Senhor tem aberto o nosso coração para crer, para confiar. Eu acredito que o Senhor vai passar essa crise ao nosso lado, nos suprindo em todas as nossas necessidades. E queremos também ter o coração aberto, coração sensível àqueles que se aproximam de nós e pedem ajuda. Então, queridos, quero de coração agradecer a vocês que têm regularmente entregado o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero me dirigir a vocês que estão se esforçando, porque sei que é uma atitude de fé da parte de vocês. Quero dizer para vocês, as ofertas de vocês, os dízimos de vocês têm chegado em hora oportuna, e você que está ofertando está vendo o seu recurso chegar a lugares tão longe, a lugares tão difíceis como esses que vocês têm acompanhado aqui nesse momento. Muito obrigado de coração. Estamos colocando em prática essa fé no nosso Deus. E eu quero me dirigir a você que não tem conseguido ofertar, não tem conseguido dizimar, que você fique em paz. Deus conhece o seu coração, Deus sabe da verdade, do íntimo do seu coração. Eu sei que a hora que você conseguir colocar a vida em dia de novo, você vai retornar com suas ofertas, com os seus dízimos, com certeza, creio na sua maturidade. E também acredito que aquele que não pode ofertar será suprido, será coberto por quem pode. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está no seu trono, governando as nossas vidas e dizendo: você não pode. Fique em paz, meu filho. Fique em paz, eu conheço a sua realidade. Nós não queremos que você enrole a sua vida para financiar a igreja. Nós não queremos que você deixe de pagar suas contas, a escola de seus filhos, do seu filho, o seu condomínio, para poder pagar as contas da igreja. Nós não queremos que você desarrume a sua vida para manter a igreja em dia. Nós não queremos isso. E nós queremos afirmar que Deus está assim então olhando do céu. Olha, você, meu filho, eu sei que não pode, fique em paz, mas você pode, meu filho. Então você vai nesse momento exercitar a sua fé e vai pôr no lugar daquele que não pode. E assim o soberano vai guiando a nossa igreja nesse breve período da história que é a nossa vida. A história da igreja tem 2000 anos. Estamos aí vendo Deus suprindo as necessidades do seu povo nesse tempo grande. E nós não vamos, pela graça de Deus, fazer ouvido de surdo para as necessidades de quem precisa, porque nós, como eu disse, somos ricos se comparados à média do Brasil, e nós queremos ser sensíveis ao que Paulo falou a Timóteo. Ensine aos ricos desse tempo a serem generosos, ricos de boas obras, e faremos isso não para ganhar mais, faremos isso porque já ganhamos tudo. Somos generosos porque Deus foi generoso conosco.
Damos porque antes nós recebemos. Ele nos deu Jesus e com Cristo nos deu promessas incríveis. Então eu quero dizer para você de todo o coração, o generoso vai prosperar. A igreja generosa vai prosperar. Estamos plantando 2 novas igrejas e vamos continuar fazendo essa obra pela Plena ou por outras denominações, por outras igrejas que queiram ir, peçam a nossa ajuda e se estiver dentro do nosso enquadramento, dentro do nosso objetivo, vão seguir, tá bom? Eu vou parar por aqui, senão eu prego sobre isso e isso aqui virou um mini sermão. Só queria muito dizer que eu estou muito feliz de poder ver como pastor essas coisas sendo feitas através de uma igreja como a nossa, tá bom? Deus te abençoe muito, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Água em vinho tornou, o cego fez enxergar. Deus, não há outro igual a ti. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Deus, não há outro igual a ti. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Água em vinho tornou, o cego fez enxergar. Deus, não há outro igual a ti. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Deus, não há outro igual a ti. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Minha gente, vamos então agora à devocional, vamos ao texto bíblico que vai alimentar o nosso coração e eu espero que essa passagem, esse sermão, isso fique dentro de você ao longo da semana e te ajude a viver uma semana de paz e te ajude
com os seus desafios. O texto que eu vou ler se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, do verso 1 ao verso 12. Eu vou ler então, você me acompanhe, por favor, na leitura dessa passagem. Diz assim o texto: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que frase poderosa! Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Continua a Bíblia aqui. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Só até aqui, foi até o verso 11, na verdade. Queridos, eu quero ver com vocês aqui uma jornada dupla dessas mulheres, uma jornada que se dá em 2 momentos, jornada esta que consegue resumir um pouco do que é a nossa vida com Deus, a dinâmica da nossa vida com Deus. Esse grupo de mulheres que teve a alegria de testemunhar o maior evento da história humana, a ressurreição de Jesus Cristo, elas não testemunharam a ressurreição em si, elas foram as primeiras a encontrarem o Senhor ressurreto. Então, a gente encontra nesse grupo de mulheres, nas jornadas dessas mulheres, uma ilustração muito boa para nós entendermos a nossa própria jornada individual nesta vida de fé que temos no Senhor Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa jornada é esse caminhar dessas mulheres rumo a um cenário de muita tristeza. Essas mulheres tiveram que fazer uma triste caminhada. Esta caminhada triste se deu num domingo, quando elas, com muita ansiedade e tristeza, tiveram que ir ao sepulcro para poderem limpar o corpo do Senhor. Lembrem-se, Jesus tinha sido crucificado, torturado e crucificado na sexta-feira. Quando Jesus Cristo foi crucificado e o seu corpo foi levantado, o seu corpo já estava muito ferido, ele já estava muito ensanguentado, já devia estar cheio de hematomas porque ele foi espancado num interrogatório absurdamente cruel. E agora, depois da crucificação, ele é lancetado, ele é cortado na sua lateral, o sangue jorra, ou seja, Jesus estava com a coroa de espinhos, seu corpo estava desfigurado, ele estava muito, muito judiado. E o corpo foi colocado no fim do dia e no sábado elas não podiam mais fazer nada porque era o dia do descanso, o Shabá dos judeus. Eles não tinham autorização para fazerem coisa alguma, muito menos limpar o corpo do Senhor. Então passa o sábado e no domingo cedo, bem cedo, ainda de madrugada, um grupo de mulheres vai em direção ao sepulcro onde estava o corpo do Senhor e tiveram uma surpresa incrível. Mas no caminho, queridos, elas foram carregadas de tristeza. As mochilas emocionais dessas mulheres estavam carregadas de muita dor. Elas estavam indo em direção ao sepulcro. Vejam comigo o verso 1 que diz: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas tinham que limpar, lavar o corpo do Senhor e aplicar alguns perfumes ao corpo do Senhor para que então aquele quadro tão triste fosse amenizado. Essas mulheres se encaminharam em direção a um túmulo. Queridos, toda vez que a gente vai a um sepultamento, o nosso espírito é coberto por uma tristeza, por uma reverência, por um respeito ao momento sem igual.
O luto tem o poder de interromper nossas agendas. O luto tem o poder de parar nossa correria. Em alguns lugares onde o cemitério fica de um lado diferente da capela, da rua, e às vezes o caixão precisa atravessar a rua em direção ao cemitério, é normal que os carros parem e ninguém buzine. É normal que as pessoas passem no momento ali do sepulcro, aquele cortejo, sem correria. A gente não vê as pessoas carregando o caixão, assustadas, correndo para o trânsito poder fluir. Não, elas passam no compasso e todo mundo espera até a última pessoa passar, em respeito àquele momento doloroso. Então, o luto tem esse poder de gerar em nós uma quebra, uma fratura. E agora essas mulheres estão fraturadas, essas mulheres estão quebradas, essas mulheres estão arrasadas e vão em direção a um cenário de horror. Elas estavam indo em direção a um lugar onde estava um corpo ensanguentado, judiado, torturado. Elas estavam preparadas para verem uma cena muito triste, muito difícil. Eram mulheres muito corajosas. Eram mulheres muito bravas, porque tinham sempre ao lado de Jesus a incumbência de servi-lo e dignificá-lo. Elas serviam o Senhor com muito amor e agora só Deus sabe o que estava no coração dessas moças, o que elas estavam para encontrar. A Bíblia diz que os anjos precisou lembrá-las daquilo que o Senhor tinha falado sobre a ressurreição, que elas não esperavam então encontrarem ali Jesus ressurreto. Então elas vão em direção ao túmulo onde estava o corpo daquele que havia prometido a elas vida eterna. Jesus Cristo falou várias vezes sobre a vida eterna, a vida que não acaba. E agora elas estão indo em direção ao lugar em que estava o corpo, onde estava o falecido Jesus Cristo. Era uma coisa difícil de conjugar. Jesus tinha palavras de vida, ele mesmo falou que ele veio para transmitir, para doar, para entregar vida abundante. E agora a fonte de vida abundante estava morta, estava apagada. E elas estavam indo, mesmo assim, nessa jornada difícil, em direção ao sepulcro, para encontrar o corpo daquele que havia lhes prometido a vida eterna. Essas mulheres estavam se encaminhando para o túmulo onde estava o corpo daquele que havia lhes amado como nenhuma outra pessoa. Queridos, uma das mulheres que a Bíblia diz que se apresentou aqui é Maria Madalena. Maria Madalena, muito provavelmente, era uma mulher muito confusa, uma mulher de vida questionável, uma mulher que tinha uma vida muito bagunçada, uma mulher que provavelmente até Cristo não tinha encontrado um verdadeiro grande amor. A Bíblia então diz que esta mulher vai ao Senhor. E é evidente que o encontro dela com Jesus foi muito poderoso. Fez com que ela desistisse da vida que tinha, para que então se devotasse integralmente a Jesus Cristo. E o que fisgou Maria Madalena foi o amor que ela percebeu em Jesus Cristo. O que tocou a vida dessa mulher, o que mudou a vida dessa mulher, não foram os poderes milagrosos, miraculosos de Jesus, que com certeza encantavam muitas pessoas. O que atraiu essas mulheres a Jesus Cristo, Maria Madalena, Jesus Cristo, foi o seu amor, com certeza. Havia um teólogo que eu amava, que eu gostava de ouvir, que vi várias vezes dando aula, assisti vários sermões, li muitos livros dele, é o R.C. Sproul. Robert Charles Sproul. Roberto Carlos Sproul. O Sproul foi um grande teólogo falecido não há muito tempo e ele fazia um teste nas aulas de teologia dele. Ele perguntava às pessoas: o que faz com que você ame a Deus? O que faz com que você se atraia a Deus? Ele disse que em quase 100% das respostas ele ouvia seu amor, sua bondade, sua justiça, seu carinho, sua retidão, sua pureza. Raramente ele ouvia a sua grandeza, o seu poder de manter as estrelas em seu devido lugar. Ou seja, a gente, segundo Sproul, se atrai mais aos atributos morais de Deus que seus atributos de poder, embora sejam encantadores também. Mas os atributos de poder geram reverência. Atributos como a onisciência de Deus é um atributo de poder de Deus. Mas os seus atributos morais criam paixão, criam um encantamento, criam um desejo enorme de estarmos perto dele. Então, quando a gente pergunta às pessoas o que faz com que você
siga Jesus Cristo. Normalmente a gente vai ouvir o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua perfeição moral, a sua pureza. Então, queridos, é evidente que Maria Madalena percebeu em Jesus a perfeição dos seus atributos morais. E a Bíblia diz que ela vai ao túmulo onde estava o corpo do homem que mais a amou, que a amou de forma perfeita. O seu grande amor estava morto. O grande amor de Maria Madalena estava enterrado num túmulo de pedra. Então vejam, essas mulheres vão nessa jornada, nesse caminho difícil, em direção a um lugar horroroso, vão em direção ao cemitério e vão em direção ao cemitério esperando encontrar um corpo deformado, esperando encontrar um corpo destruído, esperando encontrar aquele que deu vida a mortos, morto. E aqui, dentre as mulheres, eu destaco Maria Madalena. E vai em direção ao seu grande amor, agora morto. Essas mulheres também se encaminharam para o túmulo onde estava o corpo daquele que havia lhes valorizado como nenhuma outra pessoa antes. Queridos, ninguém deu mais valor a essas mulheres do que Jesus Cristo. Como vocês verão daqui a pouquinho, não vou fazer a piada daqui a 2 horas, tá bom? Como vocês verão daqui a pouquinho, embora eu esteja doido para fazer a piada, não vou fazer. Vocês verão daqui a pouquinho, terceira vez, hein? Vocês direm que eu estou perdido. A situação da mulher, ainda hoje é difícil. Mas no tempo de Jesus Cristo era muito pior. Quando elas encontram Jesus Cristo, elas não encontram apenas um rabino bondoso. Elas encontram alguém que muito corajosamente colocou coisas muito diferentes do protocolo do seu tempo. Aqui estão mulheres que haviam sido dignificadas por Jesus Cristo como nenhum outro homem foi capaz de fazer por elas antes. Elas estão indo em direção ao túmulo onde estava o corpo do homem que mais havia lhes valorizado. Queridos, o que eu ouço de história de mulher reclamando de homens que usaram seus corpos, usaram seus corações, usaram seus recursos. Quantas e quantas mulheres já não se sentiram usadas por seus namorados, noivos, parceiros, irmãos, pais, às vezes? Aqui estamos diante de mulheres que se encaminham para um túmulo onde estava o corpo daquele sujeito, daquela pessoa que havia atribuído a elas um valor como ninguém mais havia feito antes. Essas mulheres também estavam indo em direção ao túmulo onde estava o corpo daquele que havia dado um novo e definitivo rumo às suas vidas. Jesus Cristo invadiu a vida de seus seguidores, como invade a nossa hoje. Ele entra e ele vira tudo de cabeça para baixo. Ele entra e quer o espaço todo. Jesus não quer 10% do nosso tempo, Jesus não quer 10% da nossa semana, Jesus não quer 10% da nossa ideia, do nosso pensamento, das nossas reflexões. Jesus quer 100% de nós. Ele não se entregou 10% na cruz para resgatar 10% da nossa vida. Ele deu-se por inteiro e ele espera o retorno por inteiro. Jesus espera que nós respondamos à cruz por inteiro, por inteiro. E agora essas mulheres vão ao túmulo onde estava o corpo de um homem que havia mudado para sempre a agenda delas, havia mudado para sempre a vida dessas mulheres. E agora, o que deu norte, o que deu rumo, o que deu destino, some, evapora. E tudo muito rapidamente. Ele foi capturado na quinta, foi crucificado na sexta, e aí, em poucos dias, estão elas tendo que administrar toda a confusão que, com certeza, enchia a cabeça delas. Então, vejam, queridos, nós estamos vendo essa jornada dura que essas mulheres tiveram que enfrentar nesse período crítico, de crise, que tiveram que enfrentar. E eu acabei de dizer que Jesus Cristo foi o sujeito, foi a pessoa que mais as dignificou, que mais as valorizou. Hoje nós temos um movimento justo, não é hoje, na verdade, esse movimento já tem bastante tempo, que é o feminismo. O feminismo nada mais é do que a luta das mulheres para que tenham o mesmo direito que os homens ao salário, ao espaço social, na política, em todas as áreas. O que elas querem é equiparação. O bom feminismo não quer que a mulher fique melhor que o homem. O bom feminismo quer simplesmente que as mulheres saiam de uma posição de desvantagem para uma posição de igualdade.
O bom feminismo é legítimo e elas têm um protesto legítimo sobre a mesa. E a gente tem que ter sensibilidade para entender o que elas estão pedindo, como, por exemplo, equiparação salarial. Fazem a mesma coisa que o homem porque ganham menos. É apenas um dos aspectos, eu não vou aprofundar isso aqui agora. Eu quero apenas mencionar o feminismo que tem nos ajudado a ver o quanto o mundo tem sido injusto com as mulheres, o quanto a sociedade tem sido injusta com as mulheres. Se hoje, no século XXI, descobrimos estas coisas entranhadas nas nossas estruturas sociais, imagine como não era difícil para as mulheres no tempo de Jesus Cristo. Imagine como não devia ser difícil ser mulher no tempo do Senhor Jesus. Queridos, eu li, com certeza, num dos livros do Timothy Keller, pastor que eu amo. Eu conheci o Timothy Keller em 1997. Nós estávamos numa conferência em Boca Raton. Está aqui uma informação que vai mudar para sempre a sua vida. O Tim Keller estava com saudade dessa, né? Nós estávamos na Spanish River Church, nossa igreja parceira amada lá em Boca Raton, nos Estados Unidos, e havia como sempre há nessa pequena conferência de plantação de igreja, pequenas mesas redondas onde grupos se sentam. E do lado à minha direita estava uma mesa com um grupo de homens ali conversando, e eu estava numa mesa, estávamos eu, o pastor Antônio Carlos e outros pastores, e o Antônio falou assim comigo: Fabrini, aquele ali é o Timothy Keller. Isso em 1997. Aquele ali é o Timothy Keller. Aí eu olhei para ele, vi lá um homem careca e tal, como ele é. E não sei por que eu falei isso, mas é uma característica. Podia ter sido um homem inteligente, um teólogo, mas não sabia. O que me chamou a atenção foi aquilo. E ele falou assim para mim: Antônio, olha, dizem que ele tem um potencial muito grande, que ele é um cara muito inteligente. Em 1997. Então, de lá para cá, me tornei um aluno do Keller. E depois dessa história que vai mudar a sua vida, né, de como eu conheci o Keller, eu falei tudo isso para não me perder aqui por causa de um livro que eu li, e eu não me lembro qual livro, me perdoem qual livro, foram muitos livros, artigos, eu não me lembro exatamente onde estava, mas eu me lembro perfeitamente de ter lido isso em um dos livros do Keller, em que ele diz que a mulher, no tempo de Jesus Cristo, não poderia depor num tribunal romano, porque de acordo com as leis romanas, de acordo com os tribunais romanos, de acordo com os juristas romanos, mulher não podia emitir um testemunho fidedigno porque ela era considerada histérica. E o testemunho desta mulher jamais seria imparcial. Então vejam só, nos tribunais romanos, as mulheres não tinham voz, porque de acordo com os juristas romanos, e isso lido no Keller, as mulheres não tinham voz porque eram consideradas histéricas e por isso indignas, incapazes de emitirem um testemunho fidedigno, digno de confiança. Foi essa informação que o Keller soltou para seguir por outro caminho, mas a minha cabeça foi imediatamente em outra direção. Eu li um livro indicado por um juiz querido, doutor Renato Freitas, pai da Renatinha, sogro do Dodô, outra informação que vai mudar a sua vida. Ele me disse assim: Fabrini, você precisa ler um livro chamado Ética, de um professor da USP chamado Fábio Conder Comparato. E aí a gente segue dica de um homem inteligente e a gente foi atrás do livro. O livro extraordinário, extraordinário. E num determinado momento ele faz uma afirmação, que o direito romano, ou seja, o direito da época de Jesus Cristo, foi considerado o primeiro direito com vocação internacional da história humana. O primeiro direito com condições de funcionamento, de adequação a diferentes culturas, porque o direito romano estava baseado em categorias morais universais, ao contrário dos outros direitos que eram voltados para a moralidade tribal de uma determinada região. Então, o direito romano é a base do nosso direito, inclusive aqui, e ele se tornou uma ferramenta tão poderosa porque a estrutura dele, a base dele está sobre a filosofia grega. Então, a gente tem no desenvolvimento, no estudo das virtudes e das desvirtudes, o embasamento para esse direito que nos serviu de base. Por que eu estou falando isso? Porque no tempo de Jesus Cristo, a mulher, dentro de um tribunal romano, não tinha voz porque era considerada histérica. E evidentemente que a mulher era preterida
por uma visão absolutamente preconceituosa. Ela era deixada de lado não porque de fato fosse uma pessoa com menos capacidade de emitir um testemunho com exatidão, com precisão, como um homem podia fazer. É porque a visão machista, patriarcal, tudo isso que a gente ouve dentro do movimento feminista hoje era verdade. E vejam que coisa incrível. Pegando a informação do Fábio Conter Comparato, professor emérito da USP de Direito, dizendo que o direito romano foi o primeiro direito com vocação internacional da história humana. Juntando com a informação que o Keller nos diz, que nos tribunais romanos as mulheres não podiam emitir testemunho porque eram consideradas histéricas. Juntando essas informações com essas mulheres que seguiram Jesus, eu estou dizendo que Jesus foi o homem, foi a pessoa que mais dignificou as mulheres do seu tempo. Foi o homem que mais honrou essas mulheres e Maria Madalena está entre elas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos e aparece em primeira mão ali, para quem ele aparece? Ele aparece para os homens, para os seus discípulos, ou ele aparece para os seus discípulos, para as suas seguidoras? Para as mulheres. Jesus aparece ressurreto, glorificado, glorioso, tão incrivelmente ressuscitado que elas não foram capazes de reconhecê-lo. Elas não entenderam que era Jesus. Jesus estava transformado. Ele teve que chamar uma delas, ela então diz: mestre. Ela entendeu pelo tom de voz, pelo jeito de falar, e ela entendeu que era Jesus Cristo. Tamanha era a diferença do que elas tinham na cabeça, o Cristo que elas iam encontrar, o que estava cristalizado, o Cristo que apanhou, o que estava cheio de hematomas, cheio de marcas roxas, o Cristo torturado, ensanguentado, para o Cristo ressurreto. Elas não conseguiram entender. E ele precisou falar, e falar com uma delas, e ela então entendia: é o Senhor. Então vejam como Jesus honrou essas mulheres, como Jesus é de vanguarda e como a igreja é atrasada em algumas coisas. Em algumas coisas, não em tudo, tá, queridos? A igreja é espetacular em muitas áreas. Foi só um parêntese aqui, uma crítica que eu nem quero fazer agora. Mas a verdade é que quando Jesus reaparece, ele reaparece primeiramente para elas. E o que ele faz? O que Jesus Cristo faz, diferentemente dos tribunais romanos, que era o tribunal mais elevado da história humana? Ele olha para as mulheres e diz o seguinte: vocês meninas, vocês mulheres, serão as portadoras, as testemunhas, as vozes que darão ao mundo esta notícia única, a notícia mais importante que este mundo já recebeu. Eu estou vivo. Jesus, então, mostra a sua honra pelas mulheres, fazendo diferente do que os tribunais romanos faziam, fazendo diferente do que os juízes romanos faziam. Ele olha, ele que é o juiz dos juízes, ele que é o rei dos reis, ele que é o imperador dos imperadores, olha para essas mulheres e diz o seguinte: eu não acredito no que dizem a respeito de vocês. Aliás, eu estou aqui criticando, esses tribunais estão equivocados. Vocês são dignas de confiança, o que vocês falam é verdadeiro também, tanto quanto aquilo que os homens falam. Então vocês vão, em primeira mão, dar a notícia ao mundo de que eu estou vivo, e ele faz isso por mulheres. A notícia da ressurreição de Jesus acontece pela boca de mulheres. Então vejam, queridos, não havia ninguém como Jesus Cristo para essas mulheres. E essas mulheres vão ao túmulo, vão em direção ao lugar da morte, deste que lutava por elas, deste que dava a elas a honra que Deus mesmo dava a elas, porque quando foram feitas à imagem e semelhança de Deus, foram feitas com a mesma dignidade que Adão foi feito em Eva, elas foram feitas igualmente dignas de reverência e respeito como era Adão. Então, queridos, essas mulheres estão agora indo em direção ao túmulo deste que lutava por elas, que as honrava como as honrou. Então eu quero que você pense que o impacto da morte de Jesus foi muito forte para a vida dessas moças, para a vida dessas mulheres. Porque Jesus era um lutador, Jesus era um protetor, Jesus era um promotor dessas mulheres. E agora elas vão em direção à morte, elas vão em direção ao silêncio. Quem teria agora coragem? Quem teria agora força? Quem teria agora autoridade para falar em nosso benefício, como Jesus falava? Poderia ser uma das perguntas que elas tenham levantado durante
a esse período de sexta e sábado em que ele não tinha ressuscitado ainda. Mas a história dessas mulheres segue em frente. Elas dão seguimento ao protocolo. Elas não evitam o caminho da dor. Elas vão em direção ao cemitério. Elas vão em direção ao túmulo. E esta foi a bênção. Esta foi a bênção de suas vidas. Não terem se desviado do caminho da dor. Queridos, basicamente, nós vivemos movidos por uma força. Basicamente, esta força nos leva a evitar a dor, evitar o sofrimento, e essa mesma força nos leva a buscar o prazer, a satisfação e a alegria. Então, queridos, o ser humano é basicamente movido por esta energia que lhe faz evitar o caminho da dor e lhe faz buscar o caminho do prazer. Basicamente é assim, todas as nossas decisões estão dentro desses dois grandes campos, evitar a dor e buscar o prazer. Evidentemente que elas poderiam buscar o caminho do prazer, não indo em direção ao corpo do Senhor e não fazendo pelo corpo de Jesus o que elas estavam dispostas a fazer. E por isso teriam perdido a alegria desse domingo bem cedo, desse domingo logo de manhã cedinho, terem visto o Senhor nesse caminho. E eu quero agora então passar para o segundo momento. O primeiro momento que eu quis destacar foi o caminho da ida de onde elas estavam até o túmulo. É essa jornada da dor, é essa jornada da tristeza, é essa jornada do silêncio, é essa jornada da perplexidade. É aquele tempo, gente, que nós não sabemos o que fazer, mas nós temos que andar. É aquele tempo em que a gente não sabe o que dizer, mas nós temos que continuar andando. É aquele tempo que a gente não tem palavra de conforto. É aquele tempo que a gente não tem palavra de esperança, mas a gente tem que continuar andando. Nós temos coisas a fazer, nós temos obrigações a cumprir. E elas tinham, então, essa agenda e elas continuaram em silêncio, com sentimento de impotência. Perdemos, acabou. E continuaram andando. Não se esquivaram, não se desviaram da verdade, não se desviaram da morte. Elas continuaram corajosamente em silêncio, talvez chorando, talvez lamentando, mas continuaram andando. E talvez seja assim que nós estejamos andando, alguns de nós estejamos andando nessa pandemia. Eu não sei o que dizer, Fabrini, eu não sei o que pensar, mas eu preciso continuar andando. Eu preciso continuar na direção, eu preciso continuar fazendo algumas coisas, mesmo que o que tenha seja morte, mesmo que eu esteja caminhando em direção ao túmulo. Você precisa continuar andando. Você precisa continuar seguindo em frente pelo caminho da dor, aberto pelo próprio Deus. O caminho dessas mulheres é um caminho que segue pelas veredas do soberano Deus. Deus permitiu toda essa dor e Deus está com elas enquanto elas vão ao túmulo. Deus está comigo e com você nessa pandemia, nos ajudando a dar o passo da segunda, o passo da terça-feira, da quarta, da quinta, passo a passo. Então eu quero destacar agora o segundo momento em que elas trilham uma outra estrada, com sentimento oposto. Agora é o sentimento de alegria suprema. O coração não cabia no peito, a alma estava maior que o corpo. É o momento da grande felicidade. Vejam comigo o que diz a Bíblia a partir do verso 2 desse texto que estamos lendo de Lucas. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Olha que coisa interessante, gente. Aqui um parêntese que me veio agora ao coração. Elas vão para o enterro, para o túmulo. Chegando lá, a porta está aberta. Primeiro susto. Meu Deus, alguém arrombou isso aqui. É uma cena chocante. Você entrar no cemitério, o túmulo estar aberto e o caixão aberto. Alguém violou isso daqui. Isso é crime, inclusive. Agora, quando elas chegam, veem a porta aberta, primeiro susto, e quando entram, encontram 2 homens muito bem vestidos, com roupas claras, e elas ficam encantadas. Quem eram esses? Eram os anjos que tinham colocado para correr um monte de marmanjos, soldados romanos que estavam lá. A Bíblia diz que esses anjos apareceram e os soldados apavorados foram embora. Esses mesmos anjos agora não causam susto nessas mulheres, causam o quê? Conforto. Essa não foi uma bronca, eles não dão uma chamada dura, mulheres de pouca fé, eles estão falando com carinho. Queridos, vejam que coisa incrível, que coisa incrível.
Quando os nossos inimigos tentam nos destruir, os anjos do Senhor são um terror para eles. Mas esses mesmos anjos que aterrorizam os nossos inimigos são os nossos confortadores. Que coisa boa é ter a Deus como amigo. Que coisa boa é ter a Deus como amigo. Mas isso foi só um parêntese que me veio aqui, que quase vira um sermão. A Bíblia diz então, no verso 5, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, era medo, e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando aqui aquele que está nas ruas? Por que vocês estão procurando nesse lugar de morte aquele que está respirando? Vejam só o que diz o verso 6 e o verso 7. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia, lá atrás. Galileia é o lugar do começo. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quando os anjos fazem menção do tempo da Galileia, ele está lembrando do início, porque foi lá na Galileia, na parte norte de Israel, que o Senhor foi convocando todo mundo para o seu trabalho, para a sua missão. Então o que os anjos estão dizendo é o seguinte, olha, lembrem-se do que ele dizia desde o começo, desde o início, que ele passaria por tudo isso, que ele seria preso, morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, era uma mensagem que o Senhor falava desde sempre para elas, mas a tristeza havia turvado todo o discernimento delas. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Tomaram um susto maravilhoso. Tomaram um susto maravilhoso. Elas agora se reencontram com aquele que lhes prometeu vida eterna e prova que a vida é eterna. Ele mostra, vivo do jeito que estava, ressurreto do jeito que estava, que tudo o que ele tinha falado sobre vida eterna era verdadeiro. Ele ressurreto, tão glorioso e majestoso, transformado, muito mais bonito, muito mais lindo do que já era. Ele mostra que a vida não só não pode ser interrompida, mas fica melhor depois da morte. E agora ele aparece diante delas, fala com elas e diz a elas, vocês têm uma missão. O tribunal romano não acredita no que vocês falam, mas eles estão errados. No meu tribunal, vocês têm primazia e vocês vão dar aos seus amigos a honra de dizerem a eles, eu estou vivo. Queridos, essas mulheres trilharam o caminho da tristeza, foram em direção à notícia ruim, não fugiram do túmulo. Não fugiram da morte, não fugiram do encontro com Cristo machucado, com Cristo destruído, com Cristo morto. Primeira aplicação, não fuja do destino que Deus te deu. Não tente fugir dos momentos ruins que o Senhor permitiu que você vivesse. Eles fazem parte da nossa história, fazem parte de uma construção, é um tijolo importante na edificação da nossa vida. Então não tente fugir dos momentos difíceis nos quais Deus nos insere. Isso faz parte, ele tem um porquê, ele sabe de tudo, ele tem perfeita sabedoria, ele tem perfeita ciência de tudo e os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. A sabedoria do Senhor é mais elevada que a nossa. Então, faça como essas mulheres. Continuem caminhando, continuem andando, mesmo que vocês aguardem um dia, um encontro indesejável, mesmo que vocês estejam cientes de que vão encontrar algo muito pior lá na frente. Vocês precisam ser corajosos, nós precisamos ser corajosos, como essas mulheres foram, e precisamos manter o protocolo de crente. Era protocolo do povo judeu dar essa dignidade ao corpo de uma pessoa falecida, e elas então estão sendo responsáveis e iriam lá para cuidar do corpo do rabino, não deixariam aquele corpo largado do jeito que estava. Elas tinham todo o material necessário para tornar aquele corpo uma cena um pouco menos difícil. Então, queridos, nós temos ainda coisas a fazer. Continue cuidando de seus filhos, continue cuidando do que sobrou da sua empresa, continue cuidando do que sobrou da sua fé, continue cuidando das pessoas que estão sob seus cuidados, continue cuidando, continue fazendo, porque é neste fazer que a gente vai construindo a nossa história. Esta estrada difícil, essa estrada de dor, é a estrada de Deus também, é a estrada do Senhor para nós, e nós não podemos querer fugir dessa estrada, nós precisamos andar nela, e quanto mais a gente foge, mais a gente perde tempo, quanto mais a gente fica, mais rápido as coisas acontecem.
A gente, então, precisa entender que crente não fica pulando de bênção em bênção. Que não é bonito ver crente mudando de igreja porque começou a ouvir coisa que não gosta e vai para outra. Tem crente que tem 4 ou 5 igrejas diferentes porque só gosta de ouvir coisa boa. Nós precisamos fincar raízes numa igreja séria. Nós precisamos fincar raízes numa igreja em que a gente percebe que a palavra de Deus é pregada e a gente precisa estar ali para todos os momentos. E a gente precisa, como essas mulheres, firmar as nossas raízes em Cristo. E não ficar querendo pular de bênção em bênção, de profetada em profetada, atrás de palavra boa e edificação, fugindo dos dias difíceis nos quais Deus trabalha em nossa vida. Essas mulheres viveram essa experiência gloriosa, maravilhosa, incrível, porque foram responsáveis. Porque elas não abriram mão do que era protocolo social do seu tempo. Elas é que deveriam fazer o que tinham que fazer. Elas foram com muita coragem àquele lugar. E porque foram corajosas, porque foram responsáveis, porque foram fiéis, foram muito abençoadas. E se você for responsável, fiel, pode ter certeza. Deus não vai livrar você, não vai livrar mim do caminho da dor, mas vai nos honrar. De Deus não se zomba, Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, colherá. É bem verdade que de vez em quando a gente planta semente ruim e colhe bênção, porque Deus é bom. De vez em quando a gente planta semente boa e colhe coisa ruim. Acontece. Mas via de regra, normalmente, quando a gente investe numa vida de sabedoria, fazendo bem, a gente colhe por muitos anos os frutos desse plantio abençoado. Elas tinham que cumprir um papel, um protocolo, fizeram com coragem, difícil, mas foram recompensadas. Não evitaram o caminho da dor. Não tem como enfiar a cabeça no buraco como um avestruz e fingir que não está acontecendo nada. Não adianta a gente tentar se esconder no vício do álcool, da cocaína, tentar esquecer as coisas, anestesiando o discernimento. Não é assim que a gente tem que lidar com a vida. A gente tem que olhar para a realidade e pensar, como eu vou lidar com isso? Como eu vou trabalhar minha vida? Como eu vou seguir o meu caminho? E quando eu falo aqui que a gente não enfiar a cabeça no buraco, eu não estou dizendo que é errado sentir vontade de apagar tudo isso. Isso passa pela cabeça de todo mundo. Mas nós somos as pessoas que precisam olhar para a circunstância, para a dificuldade e entender que maior do que aquilo tudo, maior que essa mega montanha que está diante de nós, é o sol que vem por detrás dela. Então, queridos, usando bem assim uma palavra muito popular, por maior que seja a montanha, ela não pode apagar o sol. A gente vai ver uma montanha de dificuldade em alguns momentos? Vai, mas daqui a pouquinho o sol da justiça, o sol glorioso vai brilhar. Então, queridos, esses problemas não podem ofuscar o nosso Cristo ressurreto. Você e eu precisamos manter os pés na estrada da dor. Precisamos manter o nosso compromisso, continuando a nossa obra fielmente nessa jornada por esse caminho de dor, porque em algum momento vamos encontrar o Cristo ressurreto e que num estalo de dedos vai mudar tudo. Num estalo de dedos vai acontecer. O que é lindo, essas mulheres choraram muito com certeza e logo de manhã cedo veio a notícia boa. Ele está vivo, não mais sujeito a soldado romano, não mais sujeito a jurista romano, não mais sujeito a intrigas dos judeus. Ele chega agora como rei. Jesus veio ao mundo como um menino indefeso, colocado numa manjedoura. E agora ele volta a esse mundo, não mais como menino, não mais vulnerável, mas como um ser imbatível, glorioso, incrível. Então, queridos, esse é o nosso Cristo que nos ajuda a seguirmos em direção aos nossos objetivos. A gente não pode ceder à tentação de tomar atalho. A gente não pode ceder à tentação de pular problema. E olha, por favor, mantenha-se no caminho. Mantenha-se no caminho, evite desvios, evite se afastar, evite distrações, mantenha-se ali ano após ano e você vai perceber que isso é um cumulativo e que já já isso tudo vai passar. A partir desse domingo, a vida dessas mulheres mudou completamente. Jesus não é mais sujeito à morte e está agora ressurreto em direção aos seus discípulos, em direção aos seus perigos. Queridos, se nós permanecermos no caminho da dor, com fidelidade, por amor a Ele, Ele vai nos conduzir nesse caminho.
Ele vai andar conosco, bem perto de nós. Mas em algum momento, Ele vai mostrar algo glorioso como recompensa. Ele em algum momento vai mostrar a sua glória àquelas que perseveraram no caminho da dor, no caminho do sofrimento. Esse é o nosso tempo. É o tempo da gente continuar com Cristo na dor. É o tempo da gente continuar com Cristo na dificuldade. E faremos maravilhas, faremos coisas grandiosas, até mesmo nos momentos mais difíceis, para que fique claro para todos que estão ao nosso redor quem é o nosso Deus. Nós veremos os nossos talentos multiplicando-se, nós veremos os nossos recursos aumentando, nós veremos a nossa fé progredindo, sobretudo nos momentos de dificuldade, porque assim ficará claro para todos nós quem é o nosso Deus. Que nós possamos ser como essas mulheres que não evitam o caminho difícil, que vão até o túmulo, mas são mulheres também que sabem celebrar quando se encontram com Cristo ressurreto, que está hoje aí com você do seu lado assistindo essa palavra. Que Deus te abençoe muito, que Deus encha a sua vida de shalom, que Deus encha a sua vida dessa palavra que enche o nosso coração de esperança. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram a inscrição em nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quero pedir a você que tem sido abençoada por essas palavras, por esses cultos, que vocês ajudem a compartilhar. Mande isso para seus amigos em vários lugares do mundo. Nós temos tido pessoas em vários lugares do mundo dando feedback. Olha, eu estou aqui na Austrália, eu estou aqui na Europa, eu estou aqui na África, eu estou aqui na América do Sul. Isso tem sido maravilhoso para a gente saber que a nossa palavra tem chegado lá, nosso culto tem chegado lá. Muito obrigado por essa inscrição, que você faça lá, dê o seu joinha também, seus likes, isso também nos ajuda bastante, tá bom? Quero então orar por você para nós terminarmos esse culto, pedindo a sua bênção sobre a nossa vida. Senhor querido, muito obrigado por essa passagem que nos lembra o quanto é importante andarmos por todas as veredas dessa vida do teu lado. Que as veredas de dor, que as veredas de lágrimas, que as veredas de sofrimento não sejam evitadas, mas que a gente passe por elas, que a gente não fuja desse caminho que o Senhor permitiu que nós trilhássemos. Que a gente passe por isso, por essa dificuldade, por essa jornada, como essas mulheres que estavam acompanhadas de grandes amigas, que nós também estejamos acompanhados de grandes amigos e amigas que nos ajudem a dar um passo de cada vez. Oramos também para que, quando recebermos as notícias boas, que nós possamos celebrá-las sem culpa nenhuma, que a gente possa dizer, olha, chorei, foi difícil, o plantio foi duro, mas hoje eu quero celebrar sem culpa alguma todos os frutos da fidelidade de Deus na minha vida e da perseverança minha que eu tive nele. Que o Senhor abençoe o seu povo, para que o seu povo cresça nesse momento de dificuldade e que o Senhor nos abençoe como igreja, nos mantendo unidos e fortalecidos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe muito, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe muito a sua semana e que você seja generoso, que você seja generosa e que assim você veja a alegria que tem no coração de Deus, porque Ele é a fonte de toda generosidade, tá bom? Beijo com a mão esquerda, beijo com a mão direita, beijo com as duas mãos, que Deus te abençoe muito, beijos e beijos e beijos, cheios de saudade.